Old Trafford nunca mais esqueceu o 6 de fevereiro de 1958 e esta imagem repete-se todos os anos de forma sentida e emotiva. Numa semana marcada inevitavelmente pelo trágico acidente aéreo que matou quase a totalidade do plantel da Chapecoense, retiramos Nuno Madureira do baú para recordar o que aconteceu ao plantel do Manchester United no final dos anos 50, num regresso de Belgrado, com escala em Munique. Nesse acidente, a 6 de fevereiro de 1958, morrem 8 jogadores, mais 2 que, pelos ferimentos sofridos, nunca mais puderam voltar a jogar futebol. E, portanto, é uma página incontornável da história do futebol europeu, porque nessa altura estava ainda em fase de arranque a Taça dos Campeões e havia até uma relação bastante complicada entre a Federação Inglesa, entre os representantes do futebol inglês e a UEFA, a tentativa de centralizar o futebol europeu. Como sempre nestas coisas, os ingleses estavam um pouco de pé atrás e a tragédia do Manchester United também contribuiu para atrasar um pouco este abraçar do futebol europeu, marcando o fim de uma geração muito promissora de jogadores do Manchester United e do próprio futebol inglês. Apesar desta tragédia, os Red Devils reergueram-se mais rápido do que estava previsto. 6 anos depois voltaram a ser campeões ingleses e 10 anos envolvidos seriam campeões europeus frente ao Benfica. Olhando para os registros, a mim surpreende-me a rapidez com que Matt Busby conseguiu vencer todas as memórias sombrias e reconstruir uma equipa. Um ano depois, nesse ano, obviamente, o Manchester United está dizimado, joga apenas com reservas, com jovens jogadores, alguns cedidos por outros clubes, e acaba o campeonato, estava a lutar pelo título, acaba o campeonato no 9º lugar, mas no ano seguinte já consegue ser segundo. Portanto, rapidamente volta a ter uma equipa com alguma competitividade. Em 63 ganha a taça e depois, a partir daí, cresce e entra a tal geração do Dennis Law, do George Best, que culmina com a conquista da Taça dos Campeões em 68. Além de Matt Busby, que era o treinador, há 2 jogadores, o Folks e o Bobby Charlton, que estiveram envolvidos no acidente e, portanto, de alguma maneira, como eles próprios assumiram mais tarde, puderam fazer o luto e fechar o ciclo de alguma maneira, obviamente nunca esquecendo o sucedido, mas conquistando um troféu que eles, no fundo, repartiam com todos os companheiros que não puderam fazer parte dessa odisseia. Matt Busby sofreu fraturas nas costelas, uma perfuração num pulmão e lesões nas pernas. Os médicos chegaram a não ter esperança na sua recuperação. Certo é que recuperou e 3 meses depois voltou ao banco, devagar e com a ajuda de uma bengala. Depois, foi o herói no ressurgimento do Manchester United. Dos seus próprios fantasmas e da dor coletiva dos adeptos do Manchester United, acabou por reerguer a equipa e levá-la à glória, à conquista da Taça dos Campeões 10 anos depois, e a forma como o Matt Busby conseguiu ele próprio sair de uma depressão em que tinha entrado, com o argumento simples de que ele acreditou que os jogadores que tinham perdido a vida em Munique teriam gostado de o ver reconstruir uma equipa, a conquistar títulos pelo clube, e foi isso que lhe deu força para continuar a carreira por mais de 13 anos. O que se passou naquele regresso de Belgrado, após um empate com a Estrela Vermelha, nunca mais foi esquecido. Em Old Trafford há símbolos de homenagem e sugiro ao telespectador interessado no tema a ver o filme United, que retrata o acidente. Faz parte da história do Manchester United. Há evocações regulares, 6 de fevereiro é uma data que os adeptos do Manchester United não esquecem, e aliás há um relógio que fixa a data e a hora do acidente às 3:04 da tarde, e portanto faz parte da história, da identidade do clube. Fora da Europa houve mais 3 ou 4 assim, momentos marcantes como estes, e é sempre trágico, mas é evidente que o futebol é um fenómeno que cresceu muito nos anos 40 e 50, à custa dos voos, da aviação e também da sua articulação com as transmissões televisivas. Felizmente, 2016 voltou a brindar-nos com uma notícia deste género. Morreram jogadores, equipa técnica, ajudantes do clube, funcionários, tripulantes e 22 jornalistas. Resta-nos apenas deixar uma mensagem de força à Chapecoense e a todos os familiares das vítimas.